Olá, acabamos mesmo agora de conversar com a Sandrina Pereira. Ela é Senior Front-End Engineer na Remote. Foi uma conversa particularmente interessante, até porque a Sandrina tem um percurso fora do tradicional para alguém que ocupa o lugar que ela ocupa, mas não obstante muito rico. Falámos essencialmente, lá está, do seu percurso académico e profissional, falámos do estado da web e de front-end hoje em dia, e depois acabamos por falar do trabalho que ela hoje ocupa na Remote e sobre como é que é trabalhar remotamente, as vantagens e as desvantagens. É um episódio que gostei particularmente, tem conselhos muito úteis para pessoas que gostam desta área e se calhar estão à procura de se iniciarem nessa área. Espero que gostem e consigam tirar o valor deste episódio. Vamos agora falar um bocado com a Sandrina, só para contextualizar quem nos está a começar agora a ouvir. A Sandrina, corrige-me se estiver errado, é lead front-end developer na Remote, mas tu não tens um percurso assim tão ortodoxo como aqueles que os estudantes de engenharia informática estavam à espera, do ponto de vista académico, não é? Ou seja, tu não estudaste engenharia informática per se. Consegues falar um bocado como é que foi esta viagem? Tu tiraste o curso de design, se não estou enganado, de passares um curso de design depois para um dia vires a trabalhar na área de front-end? Verdade, eu estudei design na minha carreira, tipo, de estudante toda, foi o secundário em artes visuais, o curso em design de comunicação, pós-graduação em digital experience e fui designer 3 meses. E quando fui designer pensei, ui, eu vim para a coisa errada, eu não gosto de ser designer, isto não é para mim. E na altura, quando estava a fazer a pós-graduação, já estava assim a aprender um bocado de código e durante a licenciatura também, e então foi sempre, ok, design ou código, design ou código. E na altura tinha aqueles tumblers e tudo, e dava sempre para fazer aqueles copy-pastes de HTML, CSS, e rapidamente percebi, ok, eu gosto muito de design, mas isto não mexe, isto não funciona, eu quero é que isto funcione mesmo. Então comecei a aprender mesmo a sério o código mais tipo para ter um trabalho em front-end. E assim consegui o meu primeiro trabalho como front-end, como júnior no mercado, ainda estava em Lisboa. A partir daí foi sempre como front-end e nunca mais olhei para trás. E hoje em dia estou ótima como front-end developer. Uhum. Ou seja, isso começou mais ou menos na altura de pós-graduação, mestrado, ou seja, depois de teres tirado a licenciatura. E em que contexto é que isso aconteceu? Ou seja, como é que tiveste o teu primeiro contacto? Isto aconteceu tudo muito ao mesmo tempo. Eu lembro que assim que acabei a licenciatura consegui logo um emprego como designer. Ainda não tinha começado a pós-graduação. E foi nesse verão de designer que eu vi, não estou a gostar de ser designer, eu preciso de algo mais hands-on, e foi aí que entrei na pós-graduação de Digital Experience Design, que apesar de ser design, tinha a componente também de código, ou seja, era assim um bom mix para o digital. E foi a partir daí que comecei a aprender código mais a sério. Consegui um emprego como front-end, estava a estudar, estava a ser full-time como front-end developer e a estudar à noite. E assim que senti que conseguia manter-me só como front-end, não acabei. Fiz a pós-graduação, mas não acabei o mestrado, porque depois podia fazer um segundo ano para acabar o mestrado. Decidi não acabar e fiquei só como front-end. E pronto, e foi por aí. Sim, durante o secundário também já tinha algum contacto. Eu lembro que a minha memória já não é o que era, mas lembro que estava no secundário e ou tinha o Tumblr onde dava para mudar um bocado o HTML, CSS, ou em fóruns, quando querias fazer qualquer coisa numa mensagem, pôr em bold, sabes, aquelas coisas muito básicas de há 10 anos atrás. E foi por aí que começou, mas não foi nada muito sério. E depois é que comecei a ver, ok, isto se calhar há mais daqui para explorar. E depois é que comecei a explorar muito aos poucos, mas foi muito natural. Eu na altura nem sabia que dava para fazer vida, sabes? Ter uma profissão Uhum. a fazer código. Sim. Já como developer? Ou
fazer a migração já como developer. Eu, quando saí, o meu primeiro emprego foi numa pequena startup em Lisboa, e quando saí eu tinha ideias de viver para o Porto. E quando procurei, bati à porta toda a gente aqui no Porto, como se diz, e tive sorte de conseguir entrar na Farfetch aqui no Porto. E não acho que tenha sido difícil, mas também reconheço que me esforcei para isso, que foi um bocado árduo às vezes. Tu, nessa primeira experiência da Farfetch, qual é que era a stack tecnológica que eles te deram e com base naquilo que tu estavas a ver, como é que te adaptaste a isso? Porque lá está, foi a tua primeira experiência mesmo a trabalhar como developer. Não, quando estava em Lisboa já fui front-end developer. Ah, Ou ok. seja, em Lisboa fui designer e depois Uhum. fui front-end developer numa startup onde tive lá um ano, onde deu assim para solidificar mais os conhecimentos, e depois é que passei para a Farfetch. A mim uma coisa sempre, porque lá está, eu já tentei sempre ver um bocado front-end development, etc. E uma cena que sempre foi puzzling para mim é como é que dentro de uma organização em que, lá está, dentro de todos os designers e front-end developers deve existir uma certa hierarquia, como é que funciona o processo de pegar, por exemplo, nos high-level requirements de um cliente e passar isso para uma equipa de designers, no fundo, em que há, porque eu sempre quando penso em user experience, já há certo tipo de decisões que estão a ser feitas sobre como é que vai ser o produto final, não é? E como é que basicamente como é que funciona o processo dentro de uma empresa de eliminar aquele espaço, estás a perceber o que eu quero dizer, entre aquilo que é as expectativas e as necessidades do cliente e depois tu quando estás a desenvolver o design, que depois lá está, há de ser implementado na parte de trás por engenheiros e na parte da frente pelos front-end developers. Como é que funciona esse processo? Que chatices é que existem? Consegues levar um bocado sobre isso? Então, a resposta que eu vou dar é muito pessoal e depende muito de empresa para empresa, ok? Porque tu tens empresas que são, por exemplo, agências, onde a forma como tratam do cliente não tem nada a ver com empresas que são um produto, onde é produto in-house, ou seja, o que tu estás a tratar é o teu produto, não tens um cliente externo. Certo. Os empregados é que são o cliente, por assim dizer, ou é o produto ali. E na parte da Farfetch, se calhar, a resposta principal para a tua resposta é um Product Manager. Um Product Manager é aquela pessoa que lidera a comunicação entre todas estas mini equipas. Tem uma ideia ou reconhece os requisitos por parte que os utilizadores precisam de comprar um produto ou saber informação específica sobre um produto. Ok, há este problema, o Product Manager percebe este problema, o Product Manager fala com a equipa de design, a equipa de design trabalha à volta deste problema, tenta vir com uma solução. A equipa de engenharia não vem tão à frente, nós tentamos ser um bocado mais iterativos, ou seja, enquanto está a haver design, o pessoal de engenharia, tanto front-end como back-end, já estão a ser chamados, idealmente, para dar um bocado de feedback. Não é, olha, está-me lá o design, implementa e desenrasca-te. Não é assim, é tentar haver um bocado de cooperação. Depois sim, os front-ends e back-ends trabalham em conjunto, implementam, entretanto, se tudo correr bem, há testing, companhia e chega à produção e é um caminho feliz, quando tudo corre bem. Uma coisa que me deixa curioso é, nessa figura do Product Manager, de certeza que deve existir diferentes Product Managers com abordagens diferentes e com culturas diferentes em empresas diferentes. O que é para ti do ponto de vista de alguém que faz o design e implementação front-end, o que é uma abordagem preferível? Alguém que vem com uma ideia fixa daquilo que tem que ser e que está à espera que alguém, pronto, depois implemente isso? Ou alguém que vem com um problema e vem buscar, de certa forma, as tuas expertise e que vem trabalhar contigo para dizer, ok, vamos, temos logo este problema, qual é que é o vosso feedback, qual é que é o vosso input, o que é que vocês acham que devia ser, e etc. E depois, se calhar, tu não conheces tanto essa parte, mas depois pegar nesse feedback, etc., e retomar depois falar com o cliente. Quer dizer, a gente teve a analisar este problema e achamos esta solução. Porque, lá está, para alguém que começa agora, que é o nosso caso, começa a ter os primeiros passos nesse mundo, parece uma dor de cabeça e uma chatice enorme, essa coordenação toda. Como é que isso tudo acontece? Consegues levar também um bocado nisso? Sim, uma coisa que eu tenho mantido ao longo da minha carreira é a flexibilidade. Ou seja, ideias fixas é um bocado de evitar, porque a internet está sempre em evolução, tu nunca sabes. Tu, quando estás a fazer algo na internet, estás a lidar com pessoas do outro lado e as pessoas são complexas, logo a tua ideia dá isto é o melhor, se calhar não é bem o melhor, por isso é muito trabalho de equipa, muito colaboração, mesmo que venha um cliente externo fora da Farfetch, imagina um projeto qualquer freelancer externo a dizer eu quero isto e ele é muito definido naquela ideia, aqui o segredo por parte de design e também de engenharia é, olha, mas porquê isto?
já estás a dar uma solução, mas qual é que é o problema mesmo? E é tentar colaborar mais em perceber o problema do que executar a solução sem perceber o problema. Isso é que faz sentido. É muito iterativo e não há uma resposta que se resolva tudo. E já aliás, com clientes, quando eles são mesmo muito mesmo o extremo de tem de ser assim, é assim que eu quero, etc. Como é que Eu tento fugir. A técnica de respirar fundo desses clientes. é boa. É a técnica de respirar fundo. É a técnica também de princípios, sabes? É do género, estás a fazer isto por dinheiro ou estás a fazer isto porque acreditas... Imagina, depende muito do que é que a pessoa está-te a pedir. A pessoa está-te a pedir só para fazer algo inofensivo. Ok, pronto, para fazer, estás-me a pagar por isso, tu és o meu cliente, ao final de cabo é um trabalho, né? Não há muito que possas discutir. Agora, numa parte... Isto é a minha perspectiva de designer, embora eu não seja já designer, mas a minha perspectiva de designer é o que estás-me a pedir é moral? Faz sentido? Estás a explorar algo que não é suposto acontecer? Sabes? E tentas pensar um bocadinho mais. Estás a pedir algo que vai afetar os utilizadores, principalmente quando toca em marketing e data, ou shape patterns, tipo modais a torta e direito, e banners e companhia. Isso é tipo, epá, eu não quero fazer isso, isso é o que faz a internet má. E tento batalhar com isso, mas isso já vai um bocadinho a outro nível. E qual é que é assim a solução ótima de balancear esses dois fatores? Primeiro de tudo, uma coisa que eu tento mostrar quando trabalhava em freelancer, uma coisa que tento mostrar aos meus clientes é: olha, tu estás-me a pagar para te fazer o trabalho, não para tu me dizeres o que é que eu tenho que fazer, certo? Então significa que tens de confiar um bocado em mim, na minha perspectiva, de que se calhar a tua solução não é a solução ao teu problema. E tento mudar um bocado o shift da coisa. E tentar haver um bocadinho de confiança e equilíbrio entre os dois. Se tal não acontecer, pá, há limites, e se pior acontecer, nada te impede de dizer que não. Há uma coisa que têm que aprender quando estão no mercado, é também dizer que não. Okay. Tu atualmente estás, também para contextualizar quem nos está a ouvir, estás na remote. Nós muitas vezes, daquela pequena experiência que temos no nosso curso, eu, pelo menos aquilo que foi os projetos que fui fazendo, uma coisa que me tenha percebido é que eu gosto, pelo menos eu pessoalmente, gosto de pensar o software da parte da frente, da parte de trás. E isto é porquê? Porque nós, lá está, somos equipas, no curso 5, 6 pessoas, somos equipas grandes, então temos um Product Manager, e quando temos uma visão alinhada, seja em mockups, o que é que seja, daquilo que o software vai ser, torna-se fácil para meter toda a gente na mesma página, quase de forma assíncrona. E mesmo que nós tivéssemos, acontece, discutimos entre nós, é isto, mas depois cada um vai para casa com uma ideia diferente daquilo que é. Pegando nesse ponto de vista, tu, enquanto designer e enquanto front-ender, que espécie de controle é que sentes que tens sobre aquilo que vai ser o produto final quando tomas certas decisões do ponto de vista da experiência do utilizador, e que impacto é que tu sentes que isso tem depois também na vida das pessoas que implementam as coisas por trás? Ou seja, quando tu estás a tomar certos tipos de decisões, que impacto é que tu sentes que às vezes estás a ter naquelas pessoas que trabalham no outro lado? Eu sinto, neste caso na Remote, eu sinto que tenho bastante impacto. Uma coisa que não sentia tanto na Farfetch. Porque é que eu sinto que tenho tanto impacto na Remote? Porque estamos a lidar com... Para quem não sabe, a Remote é uma empresa que ajuda outras empresas a contratar pessoal remotamente. E trata toda a burocracia. Payrolls, benefits, salário, time off, férias. Pronto, é uma gama de papelada que nós tentamos tratar e pôr um bocadinho mais automatizada. Então, o pouco que nós fazemos, sim, tem muito impacto nos utilizadores, porque é o salário deles ao final do dia, é os benefits, é se o seguro funcionou, se os dias de férias foram marcados corretamente, essas pequenas coisas. Então, eu sinto, pessoalmente, que tem muito impacto nos utilizadores do outro lado. Nós já viemos então já estamos a falar um bocado da Remote, da tua experiência, e já estás num cargo mais elevado. Nota-se que tiveste um grande progresso na carreira, e este progresso, no teu caso, sentiste que foi natural ou tiveste que procurar? O facto de teres trocado de empresa também deve ter ajudado um bocadinho. Não sei se queres falar um bocado sobre essa parte mais de progressão na carreira, como é que vês as oportunidades para front-end engineers e front-end developers em geral? O mercado está a crescer imenso. Há muita oferta para front-ends. Cada vez mais o design tem evoluído muito e a experiência tem evoluído muito na web, o que reflete em haver mais procura para os front-ends executarem estes designs.
Por isso sinto que há muita oferta para começar. No entanto, sinto que também é muito difícil começar os requisitos para começar como front-end. Hoje em dia não tem nada a ver com os requisitos de há 5 anos atrás ou 7 anos atrás, porque antigamente só tens que saber um bocadinho de HTML e CSS e pronto, deves conseguir um emprego. Foi mais ou menos o que eu sabia na altura. Sabia um bocado de HTML, CSS, JavaScript e consegui o meu primeiro emprego. Hoje em dia tu com esse conhecimento não consegues o teu primeiro emprego, ou muito dificilmente consegues. Porque já pede mais, já tens que saber React ou Vue ou outra framework específica e já tens que saber TypeScript ou testing, já pedem tanto mais de um júnior que é tipo too much, sabem? Então sinto que é um bocado difícil a entrada no mercado, sinto que está muito difícil. Vejo muito pessoal aí para bootcamps. A Remote também faz também coloca job listings, não é? E sentes que às vezes mesmo os empregadores começam a colocar requisitos exagerados, às vezes vê-se pedidos mesmo muito completos, não é? Para cargo júnior. Eu acho que não há não há falta de noção por parte das empresas que pedem um júnior. Eu sinto que isto vai ser uma opinião muito pessoal, não tem qualquer facto que com base nisto, mas eu sinto que há empresas a contratar júnior só porque são mais baratos e acreditam que é um júnior, desde que saiba isto, está ok, mas não é essa a definição de um júnior. Um júnior para saber aquilo tudo, se calhar já não é um júnior, é um bocadinho mais. Então sinto que as empresas a procurar por júnior que saibam isto tudo é só um escape de quero que faças isto tudo, mas só tu vais receber salário de júnior. Assim, estou um bocado enganadas nesse aspecto. Mas isto é a minha opinião e não se aplica a todo lado. É um bocado a fama que acabam por ganhar. Eu lembro de ainda há pouco tempo estar a falar com um colega meu que estava a terminar o curso e ele tinha uma proposta de emprego e estávamos a analisar os requisitos e chegámos à conclusão que aquilo não era uma pessoa, nem era um júnior, aquilo era um departamento inteiro de informática. Sim, depois há esse mimo muito conhecido pelo Twitter, é quando pedes um pouco de tudo, na verdade estás a pedir uma equipa inteira. Pois. Eu sinto que, visto que deste um disclaimer que essa era uma opinião pessoal, eu queria dar já aos nossos ouvintes um disclaimer que é tudo o que eu disser é a minha opinião pessoal, não é factos, não é? Sim, verdade. Não é verdade, mas ia-te fazer a pergunta, tu ias falar sobre os bootcamps e assim, e eu começo já a ver publicidade no YouTube e assim, sobre alguns bootcamps em Portugal. Tu achas que é uma boa maneira de entrar na área, iniciar-se nesses bootcamps ou alternativas melhores? Tocaste mesmo num ponto muito importante. Eu pessoalmente acho que os bootcamps são extremamente caros. Eu estive a ver aí bootcamps 3 meses a 5.000 euros, 6.000 euros. Não estou atualizada dos preços, mas acho que é extremamente caro para o conhecimento que sai dali. Se uma pessoa quer ir para um bootcamp e tem esses 5, 6.000 euros ou 4.000 ou whatever em 3 meses, se calhar eu punha esse dinheiro em cursos online que têm melhor cobertura do que os bootcamps em Portugal, na minha opinião. E depois ok, tu podes ir para um bootcamp, investes esse dinheiro, sais de lá com algum conhecimento, mas disso não é tudo. Ter um bootcamp é metade do trabalho. A outra parte difícil para entrar no mercado é mostrar o porquê eu e não as outras 30 pessoas que fizeram o bootcamp comigo. Porque assim como há muita oferta, também começa a haver já muita procura, porque tens um bootcamp com 50 novos front-end engineers, quando não há muita procura para júniores, sinto que é metade do caminho feito. Não olhem para o bootcamp como uma garantia de que vão ter o emprego dos vossos sonhos. Tem parte muito também de mostrarem a vosso lado de ambição ou de gostarem de qualquer coisa específica na parte de front-end ou na parte back-end, dependendo do bootcamp. Mas sinto que é metade do caminho e que é muito overpriced. Falaste nos cursos online, e há cursos online pagos, até com certificados, e depois também há mesmo centenas de conteúdo disponível até gratuitamente. Se calhar até às vezes acaba por ser uma maneira melhor de começar, até para perceber se é uma área do interesse da pessoa. Sim, depois é outra coisa que também, assim dando um bocado de contexto porque é que eu digo isto, uma coisa que tenho feito à parte, para além da remote, há cerca de 2 anos que eu também dou mentoring online. E já passaram pelas minhas mãos quase 10 pessoas, não muito, que eu vou fazendo mentoring ao longo do tempo. E uma das coisas que noto é que alguns deles mudam de carreira ou vêm de carreiras diferentes e dizem, quero ser agora developer porque dá para trabalhar remotamente e sei que é uma área que se ganha bem. Mas depois, quando começam a explorar a sério, para lá do HTML, CSS e tentarem já fazer trabalho mesmo a sério,
começam a perceber que se calhar não é aquilo que gostam. E há aquela diferença entre vais fazer um trabalho porque se ganha bem ou vais fazer um trabalho porque não ganhas bem, mas sim porque gostas daquilo que fazes. E depois o que eu vejo é mentis ao pessoal no bootcamp a sair a meio porque se apercebe que não é bem aquilo que eles querem, é demasiado matemático, demasiado código, demasiado, sabes? E não é a parte romântica que estavam a pensar, isto deve ser fácil. Não sei se te respondi à pergunta. Foi uma coisa que já reportaram muitas vezes, é que cria-se a ideia do developer hoje em dia quase como uma super estrela, tipo influencer do YouTube, que mete o vídeo, que vai para a empresa e etc, etc. Mas depois por trás daquilo há muita dor e muito sofrimento e na universidade Muito. certamente. Pronto, que as pessoas acabam por não pensar antes. Tu, como não deste diretamente isso na tua licenciatura e tiveste se calhar mais aprendendo pós-graduação e um bocado por ti própria, como é que sentiste que foi esse percurso? Onde é que tu arranjaste quase uma listagem de, ok, aprendo primeiro isto, aprendo depois aquilo, depois etc. Foi já dentro da tua empresa com um certo mentoring ou foi tu antes, tiveste de pesquisar por ti própria e ser um bocado autodidata? E como é que funcionou um bocado isso? Eu comecei sempre por autodidata, pela internet, foi só procurar. A cena do primeiro isto, primeiro aquilo, eu lembro-me, e é o que eu digo também hoje, não há uma forma fixa de A, B, C, tipo, é um mundo inteiro. Imagina, estás num jogo open world, começas por qualquer lado, boa sorte. Mas eu sinto que onde começas é muito importante teres alguém que te vá fazer um mentoring. Eu tive sorte que no meu primeiro emprego de front-end tive um colega lá que me guiou e disse, olha, começa por aqui ou faz aquilo, e também estive a fazer cursos online ao mesmo tempo, e foi esses cursos online que me ajudaram, mas acho que o que me fez mesmo mais impacto foi quando estive na pós-graduação, tive um professor que foi mesmo bom a dizer, olha, começa aqui, vai ali, e sempre que depois estava a fazer as minhas coisas e tinha dúvidas, eu recorria a ele, olha, fiz isto, é assim, como é que se faz? Já agora para referência é o André Luís, ele neste momento é manager da GitLab, e acho que ele fez muita diferença da forma como eu comecei. Por isso, quando se começa mesmo autodidata, é muito importante ter alguém na área de trabalho para te guiar um bocado. Isso, por acaso, vai encontrar aquilo que é a experiência e aquilo que eu relato às outras pessoas do curso, provavelmente outras interessadas nele, é que a melhor coisa para mim é que me dá uma estrutura de o que é que eu devo aprender e por que ordem. Porque às vezes, e isso acontece muitas vezes, há certas coisas que a gente até quer aprender, mas faltam certas bases, seja de matemática, seja do que é que seja. Uma coisa que eu sinto que quando começam é, o que é melhor? Tu não sabes bem o que é melhor porque depende. Então é tipo, uma coisa que eu digo é, explora tudo. Explora, perde uma semana em cada coisinha. Ao final de 2 meses já experimentaste 10 coisas diferentes. Não tens que saber, não tens que fazer master ou ser um master em nenhuma delas. Desde que estejas aware de que existe e talvez seja o suficiente para, eu gostei daquele em particular. Ok, agora sim, vou gastar 3 meses só nesta coisa em particular. Porque focar-se numa coisa muito específica, muito cedo, pode ser um erro, porque podes não gostar disso, depois podes, não quero dizer condenar, mas influenciar o resto da carreira só porque te focaste numa coisinha muito cedo, demasiado cedo. Até pode afastar uma pessoa ou afugentar uma pessoa desnecessariamente. Eu sem dúvida que em partes do meu percurso académico senti-me um bocado assim. Eu agora vou fazer uma pergunta se calhar um bocado difícil de responder, mas acho que tu és a pessoa certa para responder, não só pelo teu percurso profissional e pelo teu contexto, tendo em conta a vida académica, mas também porque lá está, falaste agora que fazes também esse mentoring e acompanhas e ajudas carreiras assim de pessoas mais jovens. Se tu hoje em dia conheces alguém que diz que está interessada em ter um percurso de front-end developer e de certa forma designer, alguém que, por exemplo, vamos dizer, está no 12º ano, qual é que seria, não digo talvez a lista de passos, mas o primeiro passo que tu dirias? Eu acho que, na minha opinião, com base na minha experiência toda que tenho e tudo aquilo que vi, acho que este é o sítio certo para começar. E também um bocado porquê. Que é uma pergunta muito difícil de responder, porque lá está, não há uma solução única para as coisas. Então, eu vou-te dar uma resposta que também é difícil de perceber, que é começa pela internet. Acho que não é assim tanto. Acho que não é assim tanto. O que é que eu diria? Eu acho que, para começar como front-end developer, se calhar ter uma conta no Twitter, porque a comunidade de front-end developers está lá toda e há hashtags muito específicas para o pessoal que está a começar. Há uma muito conhecida que é 100 Days in Code, or 100 Days of Code, e é uma comunidade de pessoal que está exatamente no mesmo nível que tu, que está a começar mesmo nisso e está a partilhar coisas.
E ao começares a ler sobre essas pessoas, vais começar a ver pessoas que tenham mais experiência e talvez começar a segui-las. Se for um curso mesmo em específico, um curso se calhar recomenda, não vou recomendar nenhum curso, não, normalmente não faço isso, olha, começa por aqui, vai vendo as pessoas, vai ver o que é que se fala e tenta um deles. Há 2 sites muito conhecidos, embora eles não tenham cursos específicos, é um bocado a gama toda, que é o Front-End Masters e o Egghead. Tenta começar por ali, tenta ver, vai explorando, nunca digo, olha, faz isto. Eu como mentoring o que eu faço é guiar, mas nunca digo, olha, faz isto porque eu estou a dizer que faz. Uma coisa que eu tento instruir muito nas pessoas é procurarem por si mesmas e terem um olho, ser críticas consigo mesmas e explorarem por elas mesmas. A tua resposta por acaso não foi nada surpreendente e vai muito. Acho que toda a gente que acaba por tocar neste mundo de informática acaba por aperceber-se daquilo que estás a dizer, no facto é o que acontece, mas desafiar aquilo que é o conhecimento instalado ou a sabedoria instalada, no sentido em que tu não mencionaste o ensino superior. Qual é a tua perspectiva? Tu passaste, não é, pelo ensino superior e nós acabamos, por agora estamos com um pé dentro e um pé fora porque estamos nos últimos anos dos nossos cursos, acabamos por começar a olhar para trás e para as escolhas que fizemos e a pensar sobre elas e o impacto que elas tiveram ou não tiveram. Qual é a tua posição relativamente à necessidade ou não necessidade do ensino superior, não só para a posição que agora ocupas, mas para a front-end em geral? Eu acho que, antes da minha resposta, dar um bocado de contexto. Quando tu estudas qualquer coisa, por exemplo, ou medicina, ou advocacia, ou biologia, não sei, algo assim um bocadinho mais fixo, é algo que não evolui muito depressa. E ao mesmo que evolui muito depressa, tens bases ou fundações muito específicas de que realmente precisas daquilo. No outro lado, quando estás com front-end e design, estás a lidar com o web, e a web é extremamente rápida a evoluir. A web de há 5 anos atrás não tem nada a ver com a web de há 2 anos e com a web de hoje em dia. E o ensino académico ou a educação, propriamente nós conhecemos nas escolas de pós-graduação ou licenciaturas, não está a conseguir acompanhar a rapidez do mercado. Ou seja, por outro lado, o que o mercado está à procura não é o que o ensino consegue oferecer. E quando consegue oferecer são estes bootcamps de 3 meses, onde tu em 3 meses não consegues aprender tudo o que o mercado procura. Então sinto que a educação para a parte de front-end ou back-end, developers, só oferece um bocado e não é tudo o que é necessário. E sinto que fica muito atrás. Daí a dizer que deves-te focar mais na internet com cursos online, onde sabes que os cursos estão atualizados com as procuras do mercado, do que propriamente a parte de educação, porque tu tens, se tu pensares nisso, no sistema de educação tem de ter todo um plano, o plano tem de ser aprovado pelo, não digo o governo, mas pela identidade de educação, sabes? É muito É muito lenta. arcaico, arcaico diria, e não consegue acompanhar a velocidade da web. Por isso é que isto é um bocado o Westworld, Texas, onde as coisas acontecem demasiado rápido e tens de ser proativo e tens de tentar acompanhar isso. Daí eu achar que a educação, para parte, pelo menos para front-end, não está a acompanhar as necessidades do mercado. Eu agora tenho até 2 perguntas, mas primeiro ia para esta, que era sobre o percurso tradicional de um front-end developer. Ao contrário de outras áreas da informática, que às vezes há uma maneira muito formal de se chegar àquele cargo, àquele role. Em front-end developer, se calhar, é dos momentos em que as pessoas vêm das mais diversas áreas. Às vezes são engenheiros que vêm para o front-end, outras vezes nem sequer são da área de engenharia. Como é que achas que está distribuída o tipo de pessoa que acaba nesses cargos? Essa observação, por acaso, tens toda a razão. Então, olha, uma das colegas com que eu trabalho, que ela é bastante boa, ela veio de outra área, ela estudou medicina, qual é que é a palavra? Que lida com criança pediatra, e mudou de carreira, pá, há 5 ou 6, não sei ao certo, 7 anos talvez, e ela é incrível, não tem nada a ver, estás a ver, mudou assim de carreira aos 20 e tal anos. Um colega meu que também era muito bom, ele nem sequer fez o secundário, ele arranjou porque calhou, ainda estava tipo no 10º ano, arranjou um emprego ou assim, correu bem e nem, aliás, desculpa, ele fez o 12º, mas nem sequer começou a licenciatura, tipo, fez o primeiro ano, arranjou um emprego, fez drop.
Alguns colegas meus vêm também de áreas de multimédia, uns vêm de engenharia, mas depois fazem drop a meio porque conseguem. Eu sinto que o pessoal consegue arranjar emprego nesta área e depois faz drop da faculdade porque percebe que a faculdade não está a ganhar valor. E eu lembro que na altura eu queria fazer muito o mestrado e quando me apercebi que o mestrado não me ia dar mais valor ou não me ia acrescentar em nada, também acabei por não acabar. Por isso sinto que sim, a parte de front-end é muito diverso, o background das pessoas. Eu vi que em 2015 tu tens no teu LinkedIn como destaque uma biblioteca assim, muito conhecida de JavaScript, que é o jQuery. Eu não sei se tens uma boa experiência, se foi uma maneira boa de começar. O que é que tu... O jQuery foi se queres incrível, fazer? mas foi incrível em 2015. O jQuery foi... Eu já nem me lembro, sim, como deve ter começado, foi aquele CSS HTML com JavaScript e um bocado de jQuery, onde nem sequer sabia o que era o quê. Mas hoje em dia, eu acho que hoje em dia jQuery ainda é extremamente usado, mas é usado em empresas não por gosto, mas por legacy code. Sabes, empresas que se calhar a codebase não muda, então ainda tem lá legacy pelo meio, mas todos os projetos recentes, acho que é muito raro encontrar algo que esteja em jQuery, a não ser algumas exceções onde faça sentido, mas a inclinação é muito para livrarias de UI mais modernas, como React, Vue, Svelte, etc, etc. Sim, o jQuery foi incrível. Tem uma opinião muito forte, não é? Sobre... Yeah. Eu o jQuery, tipo, não quero condenar, o jQuery foi incrível, o jQuery é tipo o pai de tudo, estás a ver? Foi onde as coisas começaram a reconhecer valor, mas entretanto já veio uma nova geração e não é porque a outra... Tipo, o jQuery ainda serve a propósito, se quiseres fazer um site pequenino, nada te impede, agora se quiseres crescer isso para uma plataforma web, assim, para algo mais complexo, o jQuery não te vai resolver os problemas de uma forma tão fácil como outras livrarias resolvem. Mas não o recomendava para hoje em dia. Se calhar recomendava para conheceres, tipo, estuda isso durante um mês para veres mais ou menos o que é que se trata, mas não percas mais tempo nisso, o mercado já não está à procura disso. Mas achas que ainda tem algum valor de, agora que falaste, de olhar para jQuery em particular? Se há alguma coisa assim que dava para tirar? Eu acho que consegues saber os básicos de jQuery, tipo, se brincares com aquilo durante uma semana, 2 semanas, tem valor no sentido de que ao menos fica... Lembras daquilo que eu te disse há bocado? Aprenderes uma gama de coisas, mas não tens de focar, é tipo, ok, olhas para o jQuery e ficas, ok, já sei, isto é o que era fixe, mas não tenho que explorar mais, já percebi o conceito mais ou menos disto, ok, move on, vamos para outra coisa e focar em algo mais atual. E pode ser que, sei lá, no teu emprego, onde tenha uma codebase assim, legacy, se por acaso tiveres o azar ou a sorte de ter que corrigir um bug relacionado com legacy, ao menos já sabes mais ou menos como funciona o jQuery para corrigir aquilo. Eu quando entrei em informática ainda tive que brincar um bocado com o jQuery por causa de termos legacy code, basicamente. Mas sinto, isto foi mais ou menos em 2017, 2018, mas sinto que já estava na altura em que já estava a começar, por exemplo, React estava a começar a ficar mesmo muito popular. E na altura já se via mesmo na internet opiniões muito fortes e muitas brincadeiras sobre jQuery, mas sinto que hoje em dia se calhar já quase nem se falam, a não ser pronto, legacy code, alguns engenheiros que ainda tenham que trabalhar com codebases muito grandes e que seria muito dispendioso reescrever. Mas sinto que os nossos ouvintes nem sequer devem fazer a ideia de que é, mas acho que foi um passo importante. Tendo uma área de design e tendo um grande conhecimento nesta não quer dizer parte, com isto que ainda não há estando agora a fazer front-end, não quero dar essa ideia, simplesmente é um passo, imagina, é um novo passo, ficou para trás, podem haver e conhecer o valor isso ao teu e adotar design. as novas coisas. Quando vi o teu site, está logo para reparar no depois scroll cada projeto lateral e só depois começa o scroll normal. Ainda neste contexto, por exemplo, o área de front-end avança muito rápido, às vezes faço a piada que é a área de front-end avança muito rápido ou é os frameworks JavaScript? É a linguagem que tem esse problema ou é a área que
também nas vistas. a web estar sempre a evoluir, mas depois queria também saber força se isso. Svelte tem algumas A procurar novas soluções. Assim. capacidades extra Front-end que evolui muito não rápido, sim, tinhas porque há no outro lado qualquer, frameworks a neste caso surgir em novas React, todos os dias, há muito aquele permitiram, feeling do FOMO, mais de facilmente Fear of implementar Missing Out. a tua ideia, e se foi Mas por isso sinto que também que escolheste esta evolui, framework ou não. não por si, só porque sim, mas também porque a equipa de design também queria cada vez mais experiências mais interativas, mais imersas, mais complexas. Logo, o pessoal de front-end tem que saber responder a isso, daí também haver as frameworks novas. Eu pessoalmente gosto de ver esse fernim, de sempre explorar algo, tentar, não digo reinventar a roda, mas tentar sempre melhorar o nosso trabalho e não deixar tão manual ou tão repetitivo, porque depois é uma coisa que há pessoas que podem pensar em demasiado performance, ou ter o clean code, ou construir soluções que não sejam tão chatas de construir, então tentam fazer estas frameworks a torto e a direito. Eu pessoalmente não tenho problema nenhum com isso, mas sinto que também é preciso reconhecer aquilo que eu disse, do FOMO. É ok isso estar-te a acontecer, mas não é porque está a acontecer que tu tens que ir aprender aquilo. É tipo, tu sabes que está a acontecer, deixa acontecer, mas foca-te na tua coisa, no teu plano, naquilo que gostas, e se o que está a acontecer realmente atingir o mercado e for a próxima framework do ano, ok, pronto, tenta explorar. Como, por exemplo, o Svelte. O Svelte cresceu muito, eu reconheci esse crescimento, mas não mudei a minha carreira por causa disso. Fui lá experimentar com um site pessoal pequenino, aprendi, ok, é isto, tá bom, não quero saber, não quero ouvir falar mais, ou não sinto a necessidade de ter que saber tudo sobre Svelte. Eu vou continuar no meu foco, na minha área, e é ok. Dentro desse contexto que estás agora a mencionar, de ser um meio que está sempre a evoluir e de uma forma muito rápida, e com a tua experiência, o que é que tu achas que é a combinação ótima de fazer aquilo que tens de fazer, nas coisas que já conheces para a tua vida profissional, e também estar sempre a tentar atento e um bocado a aprender ou a estudar e a ver as coisas que estão a aparecer? Qual é que seria a fórmula correta para uma pessoa que lá está, porque nunca podemos estar fixados, porque senão eventualmente vamos ficar desatualizados, mas também temos as nossas obrigações e aquilo que temos de fazer. Como é que tu organizas, ou como é que tu recomendas que alguém organize o seu workflow para tirar o maior partido dessas duas coisas que tem de balancear? Deixa-me complementar essa pergunta, que é, por exemplo, tu disseste, por exemplo, que experimentaste Svelte fazendo o teu site pessoal. E então foi a tua oportunidade. Tens algum projeto que reescrevas constantemente com uma nova feature, uma nova biblioteca ou assim, que por exemplo, normalmente fazes to-do lists, não é? Acho que é o mais comum. Mas tens algum pessoal, uma ideia original tua que seja a tua maneira, o teu playground, basicamente? Não tenho, por acaso não tenho. Quando eu quero experimentar algo novo, se quer experimentar, ali, quando foi o meu site pessoal, era algo assim, um projeto, não só para experimentar, mas era algo, era uma meta pessoal que eu precisava fazer, aquele site pessoal. Daí eu ter arriscado com a Svelte. Mas normalmente quando quero experimentar algo só, tipo aquela hora ao final do dia para experimentar algo novo, eu uso o Code Sandbox, abro um Code Sandbox. Para quem não conhece, Code Sandbox é uma plataforma onde podes escrever código na web sem ter que estar a instalar as coisas no teu computador. E vou só lá, Code Sandbox, abro a nova atualização, a nova framework, qualquer coisa, instalo ali na web e experimento. E faço um playground. Pode não ser uma to-do list, pode ser qualquer coisa. Imagina, até posso estar a trabalhar numa tarefa qualquer naquele dia, olha, vou tentar fazer esta tarefa, mas agora com uma framework Y. Mas é uma coisa que eu tento, tipo, passar não mais do que uma tarde, assim, porque sei que não é o meu foco, é só para saber o que é que se passa ali e depois sigo em frente com o meu foco. Mas não tenho assim nenhum to-do list, não. Sobre a Code Sandbox, eu agora estou na... Não sei se sabes que agora podes fazer, por exemplo, React.new e ele cria-te um projeto no Code Sandbox. Eu acho que quando a framework tiver esse link, né? Por exemplo, Svelte.new, quando tiver, eu acho que é o momento em que toda a gente devia começar a experimentar, porque já tem um domínio ali. Para complementar, quando eu experimentei, confesso que fui vanguardista nisso. Eu experimentei Svelte só mesmo porque, pronto, apetecia-me na altura e estava com tempo de experimentar algo novo, mas eu acho que é demasiado precário começar Svelte, até porque a oferta de emprego em Svelte não é muito grande. Sim, eu tenho visto mais em sites mais pequenos, projetos pessoais, mas as pessoas têm dado boas recomendações.
Sim, em é geral. bastante bom. É para sites pequenos, lá está, porque aquilo, se olharmos de um lado perspectiva de performance, Svelte é muito melhor do que React ou Vue na parte de rapidez da manipulação de DOM e também do bundle JavaScript. Mas depois, se quiseres crescer o projeto e fazer um projeto complexo, já há ali features que estão a faltar no Svelte que não consegue acompanhar o React ou Vue, então fica por aí. Por isso é que eu usei o Svelte para um site pessoal, porque é uma página, 2 páginas, estavam, serve perfeitamente o propósito. Nós recomendámos irem ver. Ok. Ok, então, quando eu digo que o Svelte é um bocado limitativo comparado a React, eu não quero dizer que há algo que é possível em React que não é possível em Svelte. Tudo é possível. Porque no fundo, o que é React, Svelte, Vue, whatever, é JavaScript HTML. Se é possível com JavaScript HTML, CSS, é possível com qualquer uma destas frameworks. Por isso não tem a ver com a questão de ser ou não possível. Tem a ver com a questão de facilidade de fazer algo. Ok? Por exemplo, há uma questão de componentes em React onde consegues passar classes para os filhos dos componentes. Com Sim, era aí que eu Svelte, tu queria não. chegar. Se era mais fácil em Svelte do que nas outras todas. E por aí Eu não quero foste- entrar em detalhe nessas coisas, mas há certas coisinhas que são mais fáceis de fazer em React, há certas coisinhas que são mais fáceis de fazer em Svelte, mas para responder à tua pergunta, não, Svelte não limitou em nada o que eu quis fazer no meu site. Podia ser Svelte, até podia ser jQuery, eu conseguia fazer aquilo tudo na mesma, porque é só uma framework no top da base, desde que seja possível em JavaScript e HTML, é possível com qualquer livraria ou framework por cima. O que Svelte faz ou React faz é simplesmente simplificar o meu trabalho de construir uma página, não me limita às funcionalidades do que é que eu quero fazer nessa página. Faz sentido o que eu tentei explicar. Sim, sim. O teu site, se calhar, é um ótimo exemplo de que até para se calhar desmistificar o que o Lira perguntou, de como não é assim tão preciso o JavaScript para aquelas animações todas incríveis, não é? Tu disseste mesmo que a maior parte das coisas que tu fizeste com um puro CSS, se calhar as pessoas Sim. vão muito rápido para o JavaScript para fazer coisas que se calhar faziam muito melhor com grande CSS. parte delas precisam de JavaScript, mas o JavaScript necessário é tipo literalmente uma linha ou duas, não é muito. Eu tenho ali um truque com CSS Variables que a magia acontece toda, 99% no CSS, só é preciso a última coisinha depois para o JavaScript, que é os momentos certos das interações começarem. Agora, para voltar ainda à pergunta do Filipe, quando é que tu achas que começa a ser o momento para tu trazeres estas brincadeiras que tu fazes? Brincadeiras, salvo seja, tipo, o site está incrível. Não era isso que eu queria dizer. É uma brincadeira, para mim foi uma brincadeira também. Quando nós estamos no playground, quando é que achas então que é o momento para trazeres para a tua vida profissional? Se calhar quando surge um novo projeto na empresa, se calhar pode ser o timing certo para usarem essa nova ferramenta, ou achas que dá mesmo para reescrever partes ou novas features, por exemplo? Não sei bem. Em relação a Svelte? Svelte ou outra framework qualquer. Quando há assim alguma nova framework ou ferramenta que esteja mais madura, quando é que tu achas que é um bom timing para trazer para... Depende muito projeto para projeto, mas o que eu tenho visto é sempre que há uma adoção de uma nova livraria, feature, qualquer coisa, é sempre começar num projeto novo ou numa feature nova. Por exemplo, quando eu estava na Farfetch, eu entrei na altura onde se estava a começar a adotar React. Isto em 2017, se não me engano. Bom, e
Então, como é que começámos a adotar React? Foi página por página. Por exemplo, começámos a adotar React só na página de detalhes de produto. Fizemos o projeto, foi live, tivemos as nossas lições. Correu bem? Ok, agora vamos para outra página. E foi assim a páginas, ou seja, grande parte ainda estava em Legacy, jQuery, SAS, a nova parte já estava em React, com CSS e mais para a frente em Motion. Mas é muito gradualmente, é por partes. Tem de ser por partes, até porque não é possível mudar tudo do dia para a noite de repente. Achas que há arquiteturas que facilitam essas migrações, integrações? Depende muito de projeto para projeto. Por exemplo, eu lembro na Farfetch um dos problemas que tivemos foi porque a parte back-end era em C# e depois a integração com React e server-side rendering não foi a coisa mais fácil do mundo, mas isso depois cada caso é um caso e tem-se que ver com a equipa de engenharia e com a equipa de arquitetura de engenharia para definir um plano de migração. E depois tem muita coisa envolvida. Yeah. E o timing, não é? Porque às vezes, lá está, essa integração pode ser difícil agora e daqui a uns 6 meses já surge alguma coisa nova Sim, na e depois framework. outra questão também é, imagina quando estás numa empresa, num produto, o que tem sempre mais importância aos olhos da maioria das pessoas é as features finais, é o produto final, é uma nova feature, não é propriamente como é que a feature é feita, mas a feature é efetivamente feita, ou seja, isto também tem de ser um balanço entre requisitos de produto, de criar novas features, ou requisitos de engenharia, que é, nós não vamos criar nada novo aqui, simplesmente vamos mudar a forma como está implementado. Isso também é uma discussão, uma negociação, e aí que o Product Manager e o pessoal de arquitetura de engenharia tem que discutir e arranjar um meio termo para haver tempo não só para fazer as features, mas evoluir a qualidade de código dessas features. Qual é a tua opinião sobre uma arquitetura mais monolítica e mais microserviços? Depende muito. Não vou dar essa opinião, porque depende de projeto para projeto. Se o projeto é pequeno, para que é que vais ter microserviços? Ok, Claro. estar tudo junto. Sabes aquela quote de duplicação é melhor do que duplication is better than the wrong abstraction? Se queres criar duplicação, é ok ter código duplicado do que teres uma abstração que não está correta ou que foi feita demasiado cedo. E se queres fazer microserviços quando ainda tens um projeto que é pequeno, estás a ir um bocadinho a pôr a carroça à frente dos bois, como se diz. Por isso, depende muito. Por exemplo, na Farfetch nós trabalhávamos em microserviços. Aqui na Remote não estamos a trabalhar em microserviços porque são produtos diferentes em estados diferentes. Na Remote não estamos com microserviços agora, mas nada garante que se calhar daqui a 2 anos, ou não quer dar tempos, mas quando o produto crescer muito mais, microserviços não faça sentido. Claro. Por isso depende muito, é caso para caso. E dirias mesmo com um produto que começa de forma pequena, mas que tem perspectivas médio e longo prazo de escalar muito, o que é que achas que seria melhor? Começar por algo monolítico e depois evoluir para um microserviço que estás a fazer, ou começar já de base um microserviço? Começa simples. Okay. É isso que Nem quer dizer. para... Whatever que faças, uma coisa que eu gosto muito uma mantra que eu tenho muito é make it work, then make it better. É tipo, se estás a começar um produto, tu ainda nem sabes o potencial do produto, ou não sabes se realmente está a ser aderido, se tem procura, se está a ter sucesso, porque é que vais estar já over-engineer? Just make it work, qualquer coisa. Faz funcionar. Ok, está a funcionar, ok, vamos então acrescentar features, fazer coisinhas. E depois sim, é que vamos evoluir, vamos duplicar código, é totalmente ok duplicar código. Quando tivermos noção, ok, já temos isto duplicado em 4 sítios e já estamos a ver um padrão claro de repetição, agora sim, estamos prontos para criar aqui uma abstração. Ok, já temos isto em 10 páginas, em 20 páginas. Já estamos com 100 engenheiros na mesma codebase, já está a ser complicado fazer o management de todos os... Mas requests e releases, ok, se calhar agora sim, estamos prontos para microserviços. Ou se calhar nesse momento é preciso, né? Por algum motivo. Sim, é isso. É tipo, fazes coisas por necessidade, não só porque sim. Tens de ter um motivo, não é só porque é o FOMO, aquela cena do FOMO, igual microserviços para tudo e para alguma coisa. Não significa que não vais pôr microserviços numa to-do app, por exemplo, né? Claro. Caso Sim. extremo. Eu acho que o que disseste faz todo sentido, mas vai um bocado contra aquilo que seria a minha intuição, mas deve ser por ser engenheiro e aquela beleza da abstração das coisas e etc. Mas se calhar é primeiro
preciso provar o conceito, não é? E realmente ver que aquilo tem mercado antes de começar. O MVP, não é? É Sim, isso, é um sim. MVP mesmo. Eu penso muito nisso. Eu própria também, às vezes estou a fazer as minhas coisas e estou a tentar já uma abstração incrível. Oh, uau, isto está incrível, está mega abstraído. Mas é tipo, oh man, sério, tipo, para quê? Tenho 50 utilizadores ou qualquer coisa assim do género para esta aplicação pequenina, não há necessidade. Claro. Não sei, eu sinto que tento ser mais pragmática e menos idealista. Ando a tentar. Eu por acaso, acho que faz bastante sentido e estou a rever algumas escolhas de vida. Não escolhas de vida assim, nada grave, mas coisas que tenho em mente de fazer. E lá está, deve ser por ser engenheiro, porque a gente acha muito belo certas abstrações, é aquela que resolves os problemas todos do mundo, em particular resolves aqueles que tens e aqueles que has de ter. Mas se calhar nunca has de ter porque o produto que estás a fazer simplesmente não está, a maneira como tu idealizaste não vai ter sucesso. Acho que o que. E uma coisa que queria complementar, isto também tem a ver com um bocado psicológico e da forma de prática. Imagina que tens duas pessoas e uma pessoa pede só para fazer, mas tem a mesma hora de fazer um vaso. Imagina, fazer um vaso de barro. E uma pessoa diz, só quero que faças o melhor vaso possível. E tens uma hora para fazer um dia. E a outra pessoa pede que faças o maior número de vasos possível. A pessoa que fez o maior número de vasos, mesmo que não tenha uma maior qualidade, depois se pedires, eu quero fazer um melhor vaso, a pessoa que fez mais vasos vai fazer o melhor vaso, a pessoa que só fez um vaso supostamente perfeito. Porque a prática é que leva depois à melhoria e à aplicação e à qualidade do código. Ou seja, com isto que eu quero dizer é, estás a programar, mas tu estás a fazer para idealizar a tua maior abstração. Mas tu ainda nem sequer viste o problema duplicado. Tu ainda não sabes porque ainda não o fizeste e já pensas que criar o melhor base quando ainda não criaste 100 bases antes. Então deixa criar as bases todas, mesmo que estejam maus. Depois quando pedirem para criar uma base, tu já sabes como criá-la assim. Vais fazer a abstração e nem pensas que é uma coisa incrível, porque já fizeste, já sai naturalmente. Já conheces os detalhes. Acho que foi uma todos, ótima e metáfora. fizer a abstração mais fluidamente. É uma coisa que eu sinto muito quando estou a programar, é tipo, opa, não quero pensar já em abstrações, é demasiado cedo, deixa acontecer, vai rolar e então quando vier vai vir feliz. Sim, claro. Faz muito sentido Porque mesmo. há um trade-off muito grande, por exemplo, nesta questão aqui que estávamos a falar agora dos microserviços. Quando acrescentamos microserviços, estamos a colocar complexidade no sistema, complexidade a fazer deploy, tudo isso. Se calhar as outras vantagens não compensam tanto. Não, por exemplo, normalmente uma das vantagens que eu acho que às vezes separar as coisas em microserviços é se tiveres equipas, várias equipas, não é? Por exemplo, se for só 3 pessoas para o projeto, se calhar não ganhas nada em separar, porque não há assim grande liberdade. Mas se for muita gente, claro que acrescenta complexidade, mas também tens muita gente para trabalhar nisso. Exato. É tipo, na realidade, nós neste momento somos cerca de 30 neste momento de gravação. Não sei depois como se for lá, já somos mais, porque estamos a crescer imenso. E com 30 pessoas ainda está muito fácil lidar com um monolito. Tipo, temos um front-end, uma codebase front-end, outra codebase de back-end, conseguimos lidar bem com as realizações, mas se calhar quando estava a fazer, nós éramos para aí 600 ou mais, não estou certo, claro que facilita microserviços. Agora, por default, como equipa de microserviços, acho que é uma. E depois, lá está, se calhar essa metáfora ainda é melhor, porque vais com um ótimo carro, velocidade extraordinária, mas fica a 5 minutos da tua casa e agora perdeste uma mala, não tens uma mala tão boa, não é? E se calhar não consegues levar tanta gente. Eu acho que os Ferraris são de 2 lugares, não sei, também não percebo nada de carros. O Lira pode complementar isso melhor. Mas eu ia, por acaso, não tem que ser 2 lugares, mas normalmente são. A codebase da Remote usa tecnologias que normalmente são do meu interesse e um bocadinho também do Filipe. Não sei se queres falar um bocado sobre isso. Eu sei que vocês usam, por exemplo, Phoenix com Elixir e depois React. Exato. Sim, a parte de Elixir, exato.
Na parte de front-end é React, com Style Components, Fastlane e Library para testes. Sim, high-level, sim, a nossa main stack é com React e alguns dos projetos em React usamos Next.js, ajudar na parte de substituição e navegação. E é isso, sim. Digo que é uma stack que é bastante moderna e procura do mercado. Na tua opinião, é fácil integrar o React com Elixir e Phoenix? A integração está bem conseguida? Sim, não te consigo responder aos detalhes em específico, mas não vejo qualquer problema neste momento, não temos qualquer problema com isso. Correu tudo bem, temos com o próprio? uma aplicação em Rust, não, por isso, correu bem. Perfeito. Falaste agora de Next.js, também é uma framework que, por exemplo, no Cesium estamos muito entusiasmados, temos usado muito nos últimos projetos que desenvolvemos. Achas que era a framework que faltava em React ou há outras frameworks melhor conseguidas? Não sei se queres falar um bocado sobre Next, não sei se tens uma opinião forte sobre a framework. Não, eu evito opiniões fortes e depende muito, mais uma vez, do projeto. Por exemplo, se queres um site simples, Next é incrível, porque não tens de preocupar com server-side rendering, com rolling, já tem routing todo feito por ti. É top. Next é muito mas, por exemplo, quando queres criar aplicações um bocadinho mais complexas, onde o routing já seja mais complexo, mais avançado, onde precisas de nesting routing, aí o Next já consegue ser uma limitação. Por isso depende de projeto a projeto. Sei que há uma outra framework que está aí a surgir, que está a ter muito o que falar na comunidade, que chama-se Rails. O problema com essa framework é que não é a primeira grande framework, não é grátis, não é open source, é de pagar para ter licença para usar. E está a levantar outras questões que não quer fugir à resposta, mas eu gosto imenso de Next, acho que é muito bom para começar projetos. Não digo que é perfeito para tudo, porque não há uma ferramenta perfeita para tudo. Não havia outras ferramentas, mas sim, gosto tanto de Next. Eu, por exemplo, sobre Next, comparando, por exemplo, com o Create React App, eu sinto que, para começar, é mais simples, em termos de ter menos boilerplate, do que usar o Create React App normal, ou assim, não sei se concordas. São coisas diferentes. Ambas, basicamente, são boilerplate, ambas são uma forma de tu começares um projeto React. Só com o Create React App é só pôr tipo, o React ali com alguma tooling, mas não tem nada, não tens routing, não tens site rendering, é muito mais simples. Ou seja, dá-te maior liberdade se quiseres fazer algo difícil. Por outro lado, Next.js, se não quiser preocupar com customização, já tem tudo feito e servem coisas diferentes. Imagina se quer fazer só uma página literalmente, não tens navegação, não te preocupas com o site rendering nem nada, vai com um Create React App. Às vezes essa vida. Agora, se queres imaginação, quiseres site rendering e não queres preocupar em fazer o teu próprio mecanismo, o teu próprio código, vai com Next.js. Não é que um seja melhor do que o outro, depende para aquilo que gostas de necessitar. É uma coisa que acho que o pessoal dou um bocado de conselho a quem está a ouvir é não é para uma ferramenta com melhor do que a outra, porque depende do contexto. Exato, a escolha tem que ser sempre para o problema em questão, não é? Não faz sentido. Não faz sentido fazer a pergunta, comparar duas tecnologias se não colocarmos o contexto, não é? A caixinha em que devemos pensar nele, para o que é que estamos a tentar resolver. Pois, acaba por ser, normalmente acaba por pessoas sensatas que costuma ser a opinião em geral. Eu acho que acabamos por já falar de quase praticamente toda a tua carreira profissional até ao momento. Não sei se falamos muito da parte do freelance
Nós, quando estivemos a ver o teu LinkedIn, reparamos que houve uma certa sobreposição nos trabalhos. Portanto, ou estavas a fazer freelance e a trabalhar no Farfetch ao mesmo tempo. Por exemplo, foi uma coisa fácil de fazer. Não sei se queres falar. Foi uma altura muito wild na minha vida. Foi. Como é que isso começou? Então, quando estava na Farfetch, para além do trabalho full-time, eu tinha ido falar de uma conferência, a AGS Conf, e quando estava lá recebi este contacto ou conheci estas pessoas que me disseram, olha, temos aqui um projeto, e o projeto agradou-me imenso, e era um projeto só part-time, daí eu estar a freelancing ao mesmo tempo. E depois era boa, porque é que eu aceitei este projeto, não só por ser part-time, mas gostei da stack, era diferente, era Vue, e assim, olha, uma coisa para eu poder aprender. E a ideia do projeto em si também me cativou muito, que era sobre Basic Income. E assim, ok, sinto que aqui é algo que eu posso estar a ajudar em poucas horas por semana. Eu fazia cerca de 10, 20 horas por semana naquele projeto. Então consegui equilibrar os dois, full-time mais o projeto freelancing, mas isto durou para aí 4 meses e depois o burnout é uma coisa verdadeira. E há aquele impasse ou aquele equilíbrio entre fazer o que eu gosto e tratar de mim enquanto pessoa, porque preciso ter tempo também para as minhas coisas. Então foi uma coisa que correu bem, mas eu depois disse, olha, eu estou a gostar muito, mas não tenho que tomar uma decisão, não estou a conseguir lidar com tudo, não posso fazer tudo, tenho que aprender a dizer que não, e sair do projeto de freelancing e dizer, pá, não contem comigo, vou manter-me na Farfetch. Depois a coisa evoluiu e entretanto saí da Farfetch. E assim, ok, agora estou com tempo livre, posso só fazer este part-time freelancing, e aí voltei outra vez para eles. E depois quando estava nesse freelance foi tipo, ok, estou freelance, mas agora sinto ter saudades de trabalhar para um projeto full-time, uma coisa mais séria, e aí entrou a remote. E uma coisa que seja remote, e depois na altura entrou a parte da pandemia e do Covid, e eu tinha ideias de ir para fora. Ainda antes do Covid foi tipo, ok, preciso de um trabalho remote. E a remote foi a resposta às minhas questões e às minhas procuras. E depois eu pensei, ok, agora sim, estou full time, não quero cometer o mesmo erro que cometi no passado, vou deixar o freelance e agora estou só full time e estou bem. Mas foi aqui uma jornada de o que é que eu faço, o que é que não faço, vida pessoal, balanço, work-life balance. Foi uma aprendizagem. Nós temos esta ideia que a remote, no caso particular da remote, a metodologia de trabalho tenha algumas inspirações, como por exemplo se trabalhava no GitLab, né? Seguindo o handbook deles, dá para ter uma ideia bastante forte de como é que se trabalha, e mesmo, por exemplo, o IOB, algumas conferências em que explicam mesmo como é que trabalham. No caso da remote, achas que é parecido? Aquele balanço entre trabalho síncrono e assíncrono, como é que é feito? Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim, os values e o handbook da Remote é muito inspirado na GitLab, porque o Iob, o nosso CEO, ele trabalhava na GitLab, ele era VP de Product na GitLab, daí essas semelhanças. E sim, nos nossos valores, uma das coisas que nós temos que sustenta a parte remote e a flexibilidade de ser possível é trabalhar assincronamente e documentação em primeiro lugar. Com isto o que eu quero dizer é que cada um de nós, dependendo da time zone, independentemente da time zone, tem o seu horário, à sua vontade. Por exemplo, neste momento, num trabalho típico, eu devia estar a trabalhar a esta hora, às 11 da manhã. Mas com a remote eu tenho a flexibilidade de dizer, olha, não contem comigo de manhã, hoje vou trabalhar à tarde e à noite. E é totalmente ok, há essa abertura. Eles confiam em mim para ter o meu próprio horário. Sentes que a componente assíncrona faz com que os projetos demorem um bocadinho mais do que se calhar seria possível? Antes, pelo contrário, eu acho que o assíncrono é o que faz isto andar tão depressa. Porque por estarmos em assíncrono, imagina, estamos espalhados pelo mundo inteiro, e mesmo que não tivéssemos, mas estamos, com assíncrono há sempre alguém online. Imagina, eu posso não estar a trabalhar de manhã, deixei algo que acabei de fazer ontem às 2 da manhã, e neste momento há alguém a complementar o meu trabalho enquanto eu estou offline. Porque há sempre alguém online. Se houver algum bug ou qualquer coisa, há sempre alguém online, ou às 3 da manhã, ou às 5 da manhã, ou qualquer hora, porque temos uma equipa
internacional e isso é incrível. E depois também tens o multitasking, coisas, imagina, estás a fazer algo e por algum motivo estás à espera de alguém que não esteja online ao mesmo tempo que tu. É ok, faz outra coisa, faz um projeto B enquanto estás à espera do projeto A, depois os projetos encaixam-se no tempo e as coisas acontecem mais depressa. E uma outra componente muito importante é a felicidade dos empregados, de cada um de nós. Se tu estás feliz, se tu estás a trabalhar à hora que te sentes mais produtivo, óbvio que vais fazer as coisas mais depressa do que estás a ser obrigado a trabalhar às 2 da tarde, porque és obrigado a trabalhar às 2 da tarde. Quando se calhar às 2 da tarde preferes ir fazer outra coisa. Sim, Eu pessoalmente às 2 da tarde prefiro ir ao ginásio. Certo. E pronto. aqui, não sei se já vieste a Braga, à Taberna Belga. Eu agora estou a fazer publicidade gratuita, não sei porquê. Acho que vou desligar depois para Sim, exatamente, desligar no final e explicar a situação. dizer que vou cortar esta parte se eles não contribuírem com um patrocínio qualquer. Mas eu ia dizer uma coisa que é... já não sei em que palestra que eu vi, mas também era sobre trabalho remoto e assim. E então queriam combinar e comer uma francesinha. E o grupo de amigos dessa pessoa achava extraordinário que ele podia sempre. Ou seja... como ele trabalhava remotamente, eles diziam quinta-feira, e ele, na boa, sexta-feira, na boa, sabe, estava sempre na boa para ele podia sempre ir, lá está, por causa dessa flexibilidade. Às vezes, se calhar, outras empresas forçam o síncrono, não é? Não dão essa liberdade e perde-se esta parte. Mas é bom ouvir uma experiência positiva de que a síncrono até faz funcionar mais rápido. Eu, por exemplo, tinha esta ideia de que tende a ser um bocadinho mais lento, apesar de haver todas essas vantagens, porque às vezes há... Tem tudo a ver com a comunicação. Então, uma das coisas que nós temos muito não é só o trabalhar assíncrono, depois tem a ver com os valores da remote em si. Um dos valores que nós temos é excellence, o pessoal tem, e ownership. Ownership é whatever, quer que seja que estás a trabalhar, tu tens mesmo que levar aquilo em frente, estás a ver? Não estás à espera que aconteça, tu tens que fazer por acontecer. E esse valor de ownership, de fazer as coisas acontecer, de ir atrás das coisas, de depois da empresa ou da equipa confiarmos uns nos outros, de que ok, é flexível, é assíncrono, é totalmente ok se não podes de manhã, mas nós acreditamos que tu vais conseguir fazê-lo assim que puderes. Toda a gente está a dar o seu melhor nas suas próprias condições. É muito um princípio de comunicação e confiança uns nos outros. Se calhar esses dois valores do ownership, portanto, o maior sentido de responsabilidade e autonomia, no fundo, à pessoa, e a documentação, exato, era esses dois. Esses dois são dois que eu sempre que ouço presto muita atenção, porque parece, às vezes, ser a chave, costuma ser a coisa que está em comum em todos os os sucessos que eu vou ouvindo. Documentação, portanto, documentar bem todos os processos, tudo o que fazemos, e o sentido de responsabilidade, não é? Portanto, confiar também nos seus funcionários. Porque imagina, se tu estás num trabalho flexível, pode haver, não a oportunidade, mas pode calhar tu estás online e não haver mais ninguém online ao mesmo tempo do que tu. Ou seja, tu tens que ter algo que te possa ajudar que substitua uma pessoa do outro lado. E aí a documentação é priceless. É mesmo qualquer coisa que tu precisas, se precisas de alguém, é deixar tudo documentado o mais explicado possível para que a outra pessoa tenha tudo que seja necessário para continuar o trabalho ou para esclarecer a sua dúvida. Daí que a documentação é tão importante. Eu lembro-me que há uns bons minutos atrás houve uma pergunta que vocês fizeram que foi qualquer coisa de como é que tu sabes ou como é que tu sentes que tens controlo sobre um produto quando decisões são tomadas e se o que tu percebeste é o mesmo que os teus colegas perceberam. E pode haver este paradigma de eu percebi A e a outra pessoa percebeu tipo A.2. Documentação resolve isso tudo, porque se está escrito não há reler, tipo, eu pensei, é só reler, está lá escrito, não é preciso inventar ou puxar pela memória. Okay. Por isso, documentação, mais uma vez, é muito importante nesse aspecto. Pois é, pegando naquilo que estavas a falar há bocado, que estavas com planos antes da pandemia, pelo que eu estava a perceber, viver e trabalhar no estrangeiro, não é? Era tirando partido desta flexibilidade que tens na empresa onde estás atualmente, de poder trabalhar remoto, ou seja, podes estar no fundo onde quiseres. Depois a pergunta que tinha por cima dessa é como é que tu vês, para nós que somos portugueses, não é? E que temos, isto depende do ponto de vista, como queremos ser copo meio cheio, copo meio vazio, mas temos um dos custos de vida mais baixos da Europa, não é? Como é que tu vês entendes essa mudança? Provavelmente, se fosse para outro país da Europa, seria um país com custo de vida mais alto, ou seja, não podias ter a mesma qualidade de vida, nesse sentido, em que podias ter tantas coisas affordable.
e como é que tu estás a planear a tua carreira, porque lá está, nós somos jovens, não é? Também temos muito, a maior parte de nós tem esse objetivo de trabalhar um bocado pelo mundo todo, até porque estamos numa área que o permite. Como é que tu, que já estás com planos de fazer isso, fizeste essa análise, que coisas é que aprendeste, coisas é que te apercebeste, coisas é que vês outras pessoas a fazer, isto lá está tudo antes da pandemia. Yeah. Antes da pandemia eu tinha muita ideia de ir lá para fora, estava muito fixa nessa ideia, era algo do género, antes dos 25 eu quero ir lá para fora, era assim, algo assim do género. E tinha muita ideia de ir para Berlim, ou para UK, ou Estocolmo, era assim os meus países de eleição. E queria ir na altura porque remote não era uma coisa, eu ia trabalhar para uma empresa lá para fora, estava uma candidatar de empresas lá para fora. E um dos motivos, sim, também era o custo de vida, porque, ok, é mais caro lá fora, mas também ganhas mais, o salário é muito melhor do que aqui em Portugal. Sim. Por exemplo, Berlim, os salários são imensamente mais altos e o custo de vida não é assim tão mais alto comparado a Portugal. Mas depois com o Covid, desculpa, estás a dizer? Eu por acaso ia só uma parte, eu estive em Estocolmo há 2 semanas, é de longe a cidade mais bonita em que já estive. Eu adorei Estocolmo. E também estive na Finlândia 6 meses e tipo, eu conheci engenheiros portugueses, estavam lá, engenheiros formados, e tive também a fazer perguntas, e o que eu me apercebi é que, obviamente lá o custo de vida é muito mais caro, eu senti que as coisas eram sempre entre 3 a 5 vezes mais caras, também depende das coisas. E se soubermos o que estamos a fazer, a vida também não é assim tão mais cara. Mas a diferença para aquilo que ganhamos e aquilo que pagamos lá é esmagadora. O que eles me falaram, os valores mesmo para cargos júnior eram coisas que nem sequer em comparação. E depois, se ajustarmos àquilo que temos de gastar, alguém que tem essa profissão lá vive bastante melhor. Pois, mas lá está, é como estava na dúvida se lá está, se tinhas lá uma proposta de emprego, que mudou muitas coisas, ou se vinhas era com o trabalho que tens atualmente, que te permite viajar pelo mundo todo. Não, na altura o que eu tinha ideia era mesmo ir para outra empresa, lá para fora. E teve mesmo para acontecer, eu estive mesmo muito próximo de assinar contrato com uma empresa lá fora. Foi na altura que o Covid surgiu. E eu estava já com os voos comprados para ir à cidade, conhecer a empresa. O Covid surgiu, os voos foram cancelados, tudo parou. Foi tipo, será que eu ainda quero fazer isto? Será que é algo de cima a dizer, não, mantém-te em Portugal? E depois entrou remote e assim, tenho aqui a remote, posso estar a trabalhar remotamente, não posso viajar neste momento porque, pronto, a pandemia, mas é um trabalho remote, ok, vou ficar com a remote e foi a melhor decisão que eu tive. Ou seja, neste momento em Portugal, Eu tenho a dizer só que... Não dá para ir lá nenhum, mas se eu quiser mudar, posso mudar à vontade. Eu tenho só a dizer que se a pandemia foi um sinal para ti, podiam ter feito um sinal mais específico. Não era preciso ter-nos afetado a todos. O planeta inteiro, só para mandar uma mensagem para ti. Só me vão dizer isso, Mas não ia ficar. ainda mantens planos de porventura essas coisas melhor fazer isso? Tenho planos de sair, não de sair de Portugal, mas viajar o mundo. Ok. Tenho sim, mas na remote. Meio neste contexto, achas que isto também vai, a facilidade de trabalhar remotamente, pelo menos na nossa área, achas que vai equilibrar um bocado os salários? Achas que vai beneficiar os developers? Em si, se calhar, os developers acabam por ser beneficiados, mas, por exemplo, a indústria nacional, se achas que acaba por ser prejudicado? Ou... Eu sinto que não tenho visibilidade suficiente, um panorama suficiente para dar uma opinião nisso, porque pode ser muito injusto, porque cada vez assim há mais empregos que podem ser remote e isso vai trazer uma grande qualidade de vida, mas também temos que pensar nas pessoas que não conseguem trabalhar remote porque o emprego não permite, remote não é uma possibilidade para eles e podem ficar para trás e não deviam ficar para trás, tem que haver, eu sinto que isso é um problema político e económico muito grande. Haver esse balanço. É muito bom para nós, sim, não só developers, mas designers, customer service. Há muitas áreas que estão-se a perceber que sim, podemos trabalhar remote e que as coisas podem acontecer melhor, mas depois também temos de ter em conta as pessoas que não podem trabalhar remote mesmo. Eu estava a para pensar... trás. Por isso assim, é uma espada de dois lados. Se calhar o ponto que estás a tocar mas... vai um bocado de encontro, não sei se percebi bem também a ideia daquele trabalho que tu fizeste em freelancer que tocava no rendimento básico, não é? Porque não é? Sim, com o avançar das coisas, inevitavelmente
vai criar desemprego só simplesmente porque estamos a ter muitos trabalhos que basicamente vão desaparecer, não é? Automatizado, é essa a palavra muitos que eu trabalhos quero. vão ser automatizados. Vão ser automatizados. Por acaso já tive uma conversa com um engenheiro a propósito disso, porque ele estava a trabalhar que é basicamente uma corrida que toda a gente tem, que é os carros que conduzem a si próprios e em particular caminhões que conduzem a si próprios. E em particular a profissão de camionista acho que é das profissões que mais emprega pessoas assim blue collar nos Estados Unidos. E depois o que é que se vai fazer com essas pessoas? Retreiná-las, como algumas pessoas dizem, isso não parece que seja viável. Ou seja, lá está, vai criar um problema político e social e acho que a solução vai ter mesmo de passar pelo o rendimento básico. E é uma ideia que todo o espectro político já abraçou porque é inevitável. É inevitável e sobretudo ao ritmo que as coisas estão. E tem havido bastantes estudos, testes tipo, não beta, não é assim que se diz, mas testes com Basic Income em vários países pelo mundo. Há um livro que é para quem quiser saber mais sobre o assunto que chama-se Utopia para Realistas e um dos tópicos que toca é o Basic Income e como é que isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Por isso quem quiser ler eu recomendo esse livro. É saber, quem quiser saber mais sobre isso. A parte mais importante é quando eu fiz a pergunta, pensei numa cena muito mais superficial e depois atacámos assim fugimos assim para assuntos até mais profundos, porque eu estava mais a perguntar assim, mesmo num curto prazo, por exemplo, os developers hoje em dia, porque é que havemos de escolher um trabalho remoto numa empresa portuguesa com salário relativamente mais baixo, podemos mesmo facilmente sem mudar de casa, sem mudar de nada, e escolher outra empresa no exterior. E, portanto, nós com muita facilidade podemos ter um salário mais alto, mas ao mesmo tempo as empresas nacionais também passam a ter acesso a uma pool de talento muito maior, não é? Porque já não estão restringidas às pessoas daquela área. Mas também foi interessante termos fugido para... Mas eu sinto que vai haver um maior balanço. Por exemplo, os salários impensáveis, mas extremistas de São Francisco, onde um developer ganha 200 mil ao ano, é tipo... Também ainda existem, mas sinto que está cada vez a haver menos pessoas, porque as pessoas estão a sair, São Francisco estão a ir para outras cidades, está a haver um maior equilíbrio. Sinto que os polos estão-se a juntar um bocadinho mais. E na minha perspectiva, posso estar também errada lá, tal como disse, sinto que é preciso pessoas com uma perspectiva muito maior na parte política e económica para saber medir isto em condições. E é um tópico muito grande, é se o teu salário deve ser ajustado ao teu valor ou à tua localização no mundo, e são tópicos complicados. O que o não se está a falar, que é aquilo que se antevê assim mesmo a curto prazo, é que tenhamos mais developers que outrora imigrariam, porque os salários são mais competitivos lá fora, que vão ficar a residir em território nacional porque pode trabalhar remotamente. Isso, lá está, por isso é que eu há bocado disse que o facto de nós vivemos num país com custo de vida baixo era um copo meio cheio, é um copo meio vazio, depende de como queremos ver, porque somos um dos países não é? Existem motivos que não são bons, pelo qual nós somos um dos países com custo de vida mais baixo, mas para nós que estamos numa das áreas com maior oferta de emprego e em que podemos trabalhar remotamente, podemos tirar partido disso e pessoas que estão nos sítios geográficos com um custo de vida mais baixo que o nosso ainda podem tirar partido disso ainda mais, que é podemos estar a receber um salário como alguém da Alemanha sem ter custo de vida de alguém da Alemanha. E acho que isso parece-me que é o que se vai começar a assistir, mas depois também as coisas, não é? A mão invisível vai levar as coisas ao sítio, se isso começasse a assistir assim numa escala suficiente. E depois também há o oposto, que é as pessoas de fora, estrangeiros, a virem para Portugal porque gostam imenso do país e depois mantêm o salário lá de fora. Não sei se vocês sabem aquele programa que está a haver na Madeira. Não, mas é um programa que está a haver de remote people, nómadas digitais na Madeira, onde fizeram um espaço mesmo para fazer o welcoming a pessoal para trabalhar remote enquanto está a conhecer a Madeira e está a ter imenso Não sucesso. conhecia, vou certamente pesquisar sobre isso. Se calhar podemos terminar. Eu ia-te agradecer ter estado connosco. Exatamente. Foi uma conversa muito interessante. Obrigada. E foi uma oportunidade também de conhecermos um bocadinho melhor e obrigado também pelos insights na remote e até em perspectivas de carreira. Toda esta conversa acho que foi muito valiosa. Desejo-vos sorte com os vossos inícios de carreira. Muito obrigado. Don't overthink, keep it simple, stupid. Okay? Lembrem-se da regra dos 8-20. Eu sei que abstrações são incríveis, mas pode-vos calhar mal.
Se a abstração for Muito obrigado, Pois. gostei muito de falar contigo e espero que futuramente possamos colaborar até mais mesmo no contexto do Césio e assim, se tiveres interesse, claro. Ok, Obrigado, Sandrinha. Muito obrigado. ok, está bem. Obrigado, até à próxima. Tchau. Tchau, tchau. Nós normalmente ficamos aqui mais um bocadinho a falar um bocadinho. O Felício queria falar mais um bocadinho sobre o Basic Income. Não, sei mas se queres antes fazer de alguma chegar pergunta. aí, queria fazer alguns pontos, mas antes de chegar aí, também acrescentar naquilo que estás a dizer, eu partilho mesmo dessa opinião. Há certos raciocínios, ou insights, seria a palavra correta, que eu adquiri. Eu ia buscar mesmo aquele exemplo dos vasos, em que eu disse que estava a repensar as escolhas de vida, e é mesmo assim. Porque a mim acontece muito isto, que é, estou a programar, e estou a meio de programar, e isto não é a maneira mais inteligente de fazer isto. Eu posso abstrair, é sempre, eu posso abstrair isto, posso cair na mais bem feito. Então é sempre aquela comissão que eu sinto dentro de mim. Porque eu nunca pensei assim, nunca pensei essa perspectiva, que é, vou fazer isto funcionar, e depois disto funcionar, e o conceito está aprovado, etc, é que vou, se for, realmente, não sei reescrever tipo de completo, mas pronto, mas vou passar, lá está, para uma coisa mais abstrata, encontrar padrões comuns, etc. E é uma coisa que me chateia muito. E isso começou a acontecer mais recentemente, porque comecei a perceber um bocado mais, porque já começo a ter mais tempo para programar, que é, sobretudo, como comecei a programar em Java e em que é muito fácil fazer isso, depois apetece-me fazer isso em todo lado, que é abstrair completamente. Nós fazemos muito aplicações de terminal, não temos tanto ênfase em UIs, porque não é a parte que queremos trabalhar dentro das cadeiras do curso. Eu tenho muito vício que é, por exemplo, tudo seja uma aplicação terminal, ter aquilo que nós chamamos um controller, que é o que pega no input e manda para trás, a processar tudo de forma automática. Em vez de fazer tipo, se o utilizador escolher este comando, faz isso, escolher o comando, e dá um trabalho. E depois, às vezes, mesmo quando estou a fazer isso e sinto que havia uma maneira melhor de fazer, estou sempre com essa comissão, que há uma maneira melhor de fazer isto, uma maneira de fazer. E depois chego ao final e não sou tão produtivo. E não fizeste E- metade do que querias Há fazer. sempre. Não fiz Há metade do que queria sempre uma fazer mulher. e não. Yeah. E não me verso na linguagem e nas competências que quero adquirir. Porquê? Porque podia estar a fazer isto melhor. E depois é aquela comissão de quando estou a fazer as coisas mesmo direitinhas. E agora Pá, eu acho que as pensar na minha frameworks vida. depois trazem essa ideia de como, Pois, como é organizar, verdade. depois abstrai um bocado por ti. Pessoas mais inteligentes que nós que É isso. pensaram nisso. É isso que eu muito penso sempre. camadas. Eu acho que também tem este meu mindset de make it work and make it better. Também vem um bocado de, por exemplo, quando tu vês pintores, pronto, vou dar outro exemplo de design. E eles estão a fazer uma tela, tipo a pintar um quadro. Normalmente os pintores é por camadas. Primeiro vai tipo a parte de baixo, depois dá tipo um bocado as shadows, as sombras, depois os brilhos, mas é sempre muito tudo, sabes? É tudo ao mesmo tempo, ir acontecendo por camadas, não é tipo só por detalhinhos e depois outro detalhe. Eu sinto que é o mesmo com a programação, é tipo, fazes primeiro acontecer, está lá o big picture da coisa, depois é que metes os detalhes, depois é que metes os refactors ou dry code, abstrações, o que tu quiseres, mas é muito por iterações, e é aquela regra do ter 80% das coisas feitas em 20% do tempo, a rule de 80-20. E aí Até depois se Netflix calhar sobre isso. podes perder um bocadinho daquele teu hábito de abstrair as coisas demasiado rápido, ou demasiado cedo. E também os seres humanos também são insaciáveis, portanto temos que aprender a lidar com É uma luta constante. Eu sinto sempre que quando não estou a abstrair algo, há sempre aqui alguma coisa na minha cabeça a dizer mas podias estar a abstrair. E eu tipo, não vais abstrair. Make it work, deixa aqui um comentário, um to-do e fica para depois. Sim. Se realmente for necessário, alguém vai lá fazê-lo. Essa ideia de to-do é muito boa. Lá está, mais uma vez, de comentar, não é? Olha, eu fiz isto aqui, se calhar há aqui esta parte que não está... E às vezes é mesmo ser irónico no código. Sei lá, Sim. que há dias estávamos com um bug em produção. Não era um bug muito grave, mas lá está, primeira regra de temos que corrigir o bug, Claro. mas não foi corrigido da melhor forma. Eu deixei lá mesmo um comment assim com o meu nome a dizer, eu deixei assim qualquer coisa do género, don't judge, if I could I would commit this anonymously, ou qualquer coisa assim do género. Mas tipo, foi
Eu sei que o bug, o fixo foi muito mau, foi péssimo, mas funcionou. E depois, passado um dia ou dois, mandámos o fixo correto. Mas naquele período de 2 dias, Claro. ao menos estava corrigido. E toda a gente estava aware de que foi um trade-off. É ok, desde que estejas aware de que o código não E está depois bom. melhoras, não é? Depois tens a Está ok, oportunidade para... está ok. Claro. E depois melhoramos. E depois, pronto, o fixo está bom e agora ficou ali um commit daquele mesmo shameful. Claro. Nem vou dizer o que é que fiz, mas está feito. Corrigiu. Acho que E é ok. já é ok. passámos por isso algumas Não vezes. tem que ser perfeito. Obviamente que é diferente porque é mesmo no curso, mas tem mesmo piada. Tipo, temos uma cena que já me aconteceu isto também, que é um dia antes de entregar um projeto, estamos com um bug, mas é um bug que podemos olhar com ele e de repente torna-se uma feature, já não é um bug, é uma feature. É tipo, ou seja, só é um bug se tu tipo, podes mudar os requisitos do projeto que deixa de ser um bug. Então torna-se uma feature. É uma coisa que e depois lá está aí aqueles comentários muito engraçados que é, pá, eu resolvi isto, mas está mal resolvido. Diz, Nelson. Olha, uma coisa que eu tenho feito, desculpa, Nelson, interrompi-te. Não. Diz. Não, força. Estava a dizer, uma coisa que eu tenho feito. Obrigada. Uma coisa que eu tenho feito em projetos, por exemplo, fiz para o meu site pessoal, num outro projeto que agora, um side project que anda a fazer. Bom, whatever, não interessa. Uma coisa que eu tenho feito em projetos pequenos ou médio e longo prazo pessoais é ter um documento chamado learnings.md, tipo, normalmente tens o readme, e depois eu tenho um chamado learningsmd, e que é onde eu ponho as coisas que vou aprendendo à medida que vou fazendo as coisas. E isso é algo que sinto que me ajuda imenso a, ok, o que é que eu aprendi com este projeto? Mesmo já tendo não sei quantos anos de carreira, há sempre qualquer coisa nova que vou aprender. Por exemplo, com este projeto do meu site pessoal, o LearningsMD é só boa learnings que tive de coisas mais sobre Svelte ou coisas mais em específico sobre animações, visto que foi um site mega extensivo em animações. E sinto que é um backlog de coisas, ou um resumo, não um backlog, mas um resumo do que é que eu aprendi de reflexão naquele projeto. Num outro projeto estou a fazer a mesma coisa, mas aqui estou a explorar React Native. E é um projeto que já tem para aí 2 anos. Comecei quase há 2 anos e ainda não está acabado, mas é um projeto que eu trabalho assim 5 horas por mês. É tipo, aos poucos. E esses learnings é incrível ver, porque tipo, estou a ver o documento que já foi criado há 1 ano e meio, e as coisas que eu agora pego naquilo, eu lembro-me que fiz isto, mas já não me lembro, vou ali ao learnings e tal, qualquer coisa que eu há 10 meses atrás escrevi sobre aquilo. Eu sinto que esse ficheiro learnings é muito importante quando estamos a fazer uma grande dica. Em algo novo. É ir documentar as coisinhas que vamos aprendendo, as pequenas coisinhas. E depois, se estás à procura de emprego, tu até podes usar esse learnings para pôr no teu CV ou para apontar no teu resumo, a dizer, olha, fiz este projeto, ok, é um projeto de uma to-do list, ok, toda a gente faz to-do lists. Mas o que é que tu aprendeste aqui? Apontas para o learnings. No learnings consegue mostrar, isto foi efetivamente o que eu aprendi em detalhe. Este bug, esta coisa que não consegui resolver, este workaround. Por exemplo, nesse meu learnings do Svelte, tenho lá a minha lista toda de reclamações de coisas que não consegui fazer com o Svelte. Ótima tip. Eu acho que o Lira ainda deve estar a gravar, que ele costuma deixar estar. Portanto, eu espero que ainda esteja, porque eu gostava de manter esta parte no episódio e não privar os nossos ouvintes desta ótima ideia. Não sei se queres fazer alguma pergunta. Desculpa, Nelson, estou a ouvir aos cortes. Não sei se a Sandrina me ouviu bem. Eu não estou a ouvir nada, mas não sei se estavas a falar para mim, Nelson. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Estou a perguntar se não queres fazer alguma pergunta à Sandrina. Ou se calhar, aquilo que está a falar um bocado do BI é dos desafios que eu vejo mesmo ao virar da esquina e que a mim me interessa mais. Lá está, porque também gosto dessas coisas, mas porque como sou de engenharia informática, acaba por ser não é? Intersetam de certa forma. E não é propriamente uma ideia nova. E apesar das pessoas... Qual é o tópico? Em relação ao rendimento básico, ou UBI, Universal Basic Income, que é uma cena, hoje em dia na política americana já foi introduzida por um senhor chamado Andrew Yang, que foi um candidato democrata, e ele chegou a falar ao Joe Rogan e falou, e basicamente deu algum holofote à ideia, mas não é uma ideia assim propriamente, eu sou um bocado cético, não em relação à ideia,
sou completamente a favor, mas sou um bocado cético se vai acontecer e como é que vai acontecer. Porque não é uma ideia assim nova, já existe, pelo menos o mais cedo que eu sei, é os economistas de Chicago, são economistas liberais, mas não é liberais como os americanos se chamam, os americanos chamam isso libertarian, assim uma coisa, eu não percebo, eles são estranhos. Eles chamam-se liberais a pessoas que querem mais governo, não é muito liberal isso, mas eles foram os primeiros a promover essas ideias e elas na altura nunca pegaram, e é fácil perceber um bocado porquê. Porque isso promovia um bem-estar geral, mas ia contra interesses particulares. Promovia basta porque... Eu acho que o livro do Utopia para Realistas era perfeito para ti. Não sei se gostas de ler ou não, mas esse livro é muito bom porque toca mesmo nesse ponto. Por exemplo, um dos pontos que tocou é que no estudo que fizeram nos anos 60 ou 70, num dos estados da América, não me lembro ao certo, mas um dos estudos que fizeram foi a liberdade que as mulheres tiveram. Por exemplo, uma das coisas que viram é que os divórcios aumentaram imenso, porque as mulheres tiveram a liberdade de serem quem querem sentar às custas do marido. Isto, imagina nos anos 60. Sim. E como o dinheiro te dá a liberdade a fazeres aquilo que gostas e não estar presa. Sim. A Sandrina, acho que cometeste o erro de falar do assunto economia e política, porque é dos assuntos que o Felício mais gosta de conversar. Acho que já deu para perceber. É verdade. 10 minutos. Há pouco é que É verdade. é que a Em 10 na minutos. remote que às duas estavas Acho livre, muito mas bem. se des trela ao Filipe, Pois, às é um duas bocado verdade. não estás livre. É um Sim, bocado claro. verdade. Mas eu dou o disclaimer, eu já me dou o disclaimer para mim, que é, pessoal, eu gosto muito de falar. Vocês têm, tipo, se me deixarem falar, eu vou fazer essas coisas. Olha, não pares, acho que devia haver cada vez mais gente a falar de política, assim, porque a nossa geração está muito Às vezes desligada. despegada. Não é? tanto como antes, mas sinto que Eu acho que o problema nem está despegado. Eu acho que eu gosto muito de ler, mas eu gosto de ler ficção, porque o mundo real já é demasiado real para mim. Eu não gosto de livros técnicos. Eu gosto de ler ficção, mas às vezes o que eu encontro na ficção é que acaba por ser intemporal. Eu gosto muito de literatura russa, Dostoiévski, coisas assim do género. E ele fala muito de um problema aqui num dos livros, fala muito de um problema aqui dentro da juventude russa. Ele é de 1860 que escreveu os livros, ou seja, 40 anos antes da Revolução Soviética, e um dos problemas que ele aponta, é por isso que as coisas do BI, etc., um dos problemas que ele aponta é que as pessoas, os jovens, estão cada vez mais interessados na vida política, mas não é em pensar pela cabeça dos próprios, é em, de certa forma, mandar a mensagem que está mainstream. E naquela altura a mensagem que estava mainstream foram as ideias que depois mais tarde viriam a dar fruto à Revolução Bolchevique. E eu digo que cada vez os jovens estão mais interessados em política e sobretudo os jovens da nossa idade, 20 e poucos, são muito ativistas, muito gostam de partilhar ou pelo menos mostrar que têm uma visão política. Mas a mim o que me parece é que começamos todos a pensar, e eu até escrevi um artigo sobre isso, começamos todos a pensar da mesma forma, e eu não sei até que ponto é que as pessoas realmente querem saber e estão a pensar, ou é uma fachada, porque hoje em dia toda a gente tem que ter um ponto de vista político. Olha, trazer. isso era mais uma hora de conversa. Se calhar